Os últimos anos foram marcados por muitos avanços na construção civil, com a evolução da tecnologia e arquitetura. A Porte Engenharia acompanha todas essas transformações em uma trajetória marcada pela construção de imóveis de alto padrão. Em 2024, completamos 36 anos construindo nas melhores localizações de Belém. Porte Engenharia, 36 anos desenvolvendo novos conceitos. Fala pessoal, hoje o Roma Business vai conversar com o Diogo Porto Dias, presidente do Conselho do Hospital Porto Dias. Nós vamos bater um papo sobre a trajetória profissional do Diogo, sobre o Porto Dias, sobre a sua atuação no hospital e também tirar as dúvidas de vocês em relação a essas questões relacionadas à saúde. Um bate-papo que vai rolar aqui, muito agradável com esse amigo. Diogo, prazer te receber aqui nos estúdios do Grupo Roma e conversar um pouquinho sobre a tua trajetória aí de vida à frente dos negócios da família. Prazer é meu, Rômulo. Obrigado pelo convite para vir aqui conversar contigo, conversar com o teu público. Espero que seja uma conversa bastante proveitosa para eles. E antes da gente começar, esse podcast tem um oferecimento do Aqualand Park Resort, da Unimed Belém e do Sebrae Pará. Curta, comente, ative o sininho, se inscreva no canal do YouTube do Roma News. Estamos também no Spotify, através do RomaCast e de todas as plataformas digitais do Grupo Roma. Onde e quando lhe convir, estamos disponíveis aí em várias ferramentas que estão ao seu alcance. Diogo, para a gente começar o nosso papo, eu queria que tu me contasses um pouquinho para o público que nos assiste, seja ele internauta, seja ele ouvinte, telespectador, enfim, a tua trajetória. Tu és um médico formado pela UEPA, Isso. não é isso? E logo depois já ingressou aí nos negócios da família, à frente do Hospital Porto Dias, mas eu queria que tu me contasses um pouquinho como se deu essa tua trajetória, como iniciou essa tua paixão pela medicina, veio de família, conta um pouquinho. Então, eu cresci num ambiente muito rigoroso, ali, exigente com relação a notas, a estudos, né? Meu pai é um médico ortopedista, ele é o fundador do Hospital Porto Dias. E a criação foi sempre assim, olha, faz medicina primeiro, se não for a tua, vai fazer outra coisa depois, mas se for, tu vai ter uma profissão, tu vai ter um negócio para viver dignamente, né? E aí eu passei com 16 anos na Universidade do Estado do Pará, formei em 2013 e aí eu passei direto na residência, né? Fiz residência de gestão de sistema de saúde na USP, eu queria fazer, tinha ali um quê para cirurgia, eu gostava de cirurgia robótica que estava surgindo na época, mas quando eu passei nessa residência que era difícil, era concorrida, eu decidi fazer e nessa mesma lógica, né? Deixa eu experimentar um pouco disso daqui, qualquer coisa eu faço outra coisa depois. E vi ali que era um negócio que estava nascendo, né? Estava surgindo, mesmo em São Paulo, que é um ambiente corporativo super desenvolvido, mais desenvolvido do Brasil, essa questão de gestão em saúde era um pouco ali para trás, né? E é um padrão que se repete no mundo todo, né? A indústria de saúde ela é um pouco mais lenta em incorporar ferramenta de gestão, incorporar tecnologia, incorporar realmente as coisas ali que traz para o nível de gestão das grandes indústrias que historicamente sempre investiram ali realmente em qualificar processos, qualificar fornecedores, qualificar a equipe interna para ter uma gestão. Então, fui contaminado por aquilo, via realmente que assim, a gente na formação médica na faculdade, a gente não tem contato quase nenhum com isso, né? A gente tem ali contato com o que precisa ser feito para tratar uma pessoa, mas o médico com uma visão de negócio, com uma visão de sustentabilidade da indústria, sustentabilidade financeira, ele consegue transformar muitas coisas. Então, entrei de cabeça nisso, fiquei ainda um ano trabalhando no Einstein, um fellowship, e aí voltei em 2016 para trabalhar com a família, entrei como diretor clínico na época, e aí tive uma trajetória lá, e hoje tô nessa posição, e a gente hoje com foco muito nos próximos passos, né? Agora, o que faria um diretor clínico, um gestor de saúde, para esse lado que tu quiseste seguir? Então, quando eu cheguei, a gente
precisei implantar um sistema de avaliação de performance médica, né? Então, em saúde, a gente consegue ter indicadores que eu consigo até comparar com outros hospitais do mundo para avaliar a performance médica. E a gente estava ali para receber a visita de certificação norte-americana, da Joint Commission. E eles são super rigorosos em saber se você avalia a performance médica, se você avalia esses indicadores. É uma conversa super desconfortável, porque quase ninguém faz isso. E a gente precisava ir para esse novo patamar para atender a uma exigência de uma certificação que a gente queria contrair, né? Então, imagina, um cara novo, 25 anos acabando de voltar, 24 anos acabando de voltar da residência, e já chega com uma agenda de, olha, doutor, eu trouxe aqui o seu boletim. Era mais ou menos assim. Mas encontrei pessoas muito parceiras e realmente foi um processo de muito aprendizado para todos nós e que realmente serviu ali para contaminar o médico com a importância de, olha, a gente tem que acompanhar resultado, tem que acompanhar desfecho. Isso é muito importante para a gente conseguir realmente ter um processo de melhoria, porque o que não está bom, eu sei que não está bom e eu consigo melhorar. Eu não consigo melhorar o que eu não meço. Eu não sei o que melhorar se eu não estou medindo. E realmente foi uma construção que hoje a gente está num nível de maturidade que eu sou muito satisfeito com o que a gente construiu nos últimos anos nesse aspecto ali, desse meu papel inicial como diretor clínico. Agora, essa tua vontade da medicina, ela veio pelo impulso da tua família ou sempre foi uma vontade tua de entrar, de certa forma, de cabeça nessa área? Foi muito natural para mim, Rômulo. Assim, eu lembro assim, dos primeiros paradigmas, até uma história meio que meu pai quebrou, né, quando ele abriu a clínica Porto Dias com foco em ortopedia em 95, é que assim, na média, não era assim, era gente muito júnior que ficava, era médico muito júnior, e às vezes nem médicos formados que ficavam nas portas dos hospitais, clínicas à noite e fim de semana. Então ficava ali, é uma prática que década de 90, né? Ficava ali e aí quando tinha alguma bucha, algum problema mais grave, vinha o staff, vinha o médico experiente para resolver. E aí ele falou, estou vindo de um ambiente de formação diferente, não concordo com isso, não aceito isso. E ele falou, aqui não vai acontecer assim, aqui vai ser eu e vou montar um time que vai realmente topar esse desafio. Então, nisso, eu tinha 4, 5 anos, ele estava abrindo o negócio dele, a minha mãe ali apoiando na gestão, e eu ia dormir com ele quase toda noite no hospital, que era ele que ficava de plantão. Então, eu nasci meio assim, meio que meu irmão, meu segundo irmão. A minha irmã do meio tinha acabado de nascer nessa época, o meu terceiro irmão, vamos colocar assim. Que realmente era um negócio que nasceu ali da nossa família, e eu cresci muito próximo daquilo, então foi bem natural, assim, não foi uma imposição. Eu falo na brincadeira porque ele realmente falava isso, mas não foi top-down, não. Foi uma construção e foi super legal. Foi uma trajetória que sou feliz com isso. E falando na trajetória, o Porto Dias começou com 20 e pouquinhos leitos, né? Assim, era uma estrutura bem pequena. Sim. Comparada com o que a gente encontra hoje. Sim. Durante esse período, tu já entraste numa fase em que o hospital já estava, querendo ou não, maior. Sim. Quais são os desafios que tu pegaste enquanto gestor, enquanto empreendedor? Porque, assim, tanto tu como no meu papel, nós viemos de empresas familiares. Sim. E a gente percebe o quanto é um tema um tanto delicado da gente conseguir lidar com essa situação da melhor forma possível, entre os acionistas, entre as gerações. Eu te pergunto, em relação ao Porto Dias, como vocês trabalham nessa questão? Porque eu acho que quem nos assiste pode ter essa curiosidade, porque também pode ter uma empresa familiar. Isso talvez seja bom de ser discutido e falado aqui. Até que certo ponto vocês conseguem trabalhar em relação a isso? Como é que tu consegues te posicionar em relação a isso? Na fase que tu entraste no Porto Dias e de ganhar o teu espaço com o teu trabalho, com a tua competência. Porque muita gente acha que chegou aqui, caiu de paraquedas, é filho do dono. Não, é uma construção. Não é mesmo? É uma construção. A gente se especializa, a gente estuda, a gente trabalha, a gente veste a camisa. É um caminho que se percorre. Mas a gente sabe que nem sempre os outros veem também dessa forma. Então eu queria escutar um pouquinho de ti, como tem sido em relação ao teu papel, ao teu perfil. Eu acho que ao longo do tempo, assim, o segredo foi construir um time que realmente comprou a briga, comprou o projeto, né? Porque quando chega uma nova geração, ela chega cheia de novas ideias, chega com uma visão de futuro que
é diferente, é uma visão mais moderna. Essa transição nem sempre é fácil. Que tem prós e contras. A gente, às vezes, ali no auge dos 20 anos, tem uma certa soberba de achar que a gente sabe como é que as coisas funcionam, e é um processo de amadurecimento nosso também. Tem bastante de quebrar a cara nesse processo, aprender, amadurecer. Faz parte. Engrossar a casca, acontece bastante, com frequência. Mas é isso, assim, tem uma frase que eu gosto que eu gosto muito, é que empreender e crescer e fazer um negócio crescer é sobre o quanto de porrada tu consegue pegar e ficar de pé e seguir em frente, né? Então, é natural, a gente encontra resistência, ao longo do tempo vai mudando um time, vai montando um time com a tua cara e trazendo realmente. E é aquilo, né? Às vezes parece um negócio meio clichê, aquele negócio de missão, visão, valores, mas é um ritual que é importante construir junto com o time, para estar todo mundo alinhado. É importante se assumir um protagonismo na construção disso, trazer as ideias ali para ser um negócio produtivo, esse ritual também. E isso, ao longo do tempo, cada vez mais trazendo um time mais alinhado, né? Então, quando eu cheguei, era um time de gestão. A gente já teve quase 2 turnovers praticamente completos do time de gestão, né? Ninguém é insubstituível, nem a gente mesmo é insubstituível. A questão é juntar pessoas alinhadas, com a mesma visão, gente trabalhadora, gente hardworking, eu acho que assim, é um grande diferencial nosso, né, quando a gente olha para outros hospitais do Brasil. A gente tem um time muito enxuto, um time que é bem contemplado, que assim, quando você está no mercado, que quando você encontra um profissional diferenciado, você precisa trazer ele e realmente trazer ele para o sucesso, trazer ele, remunerar bem e trazer ele para uma visão de longo prazo, principalmente para reter essas pessoas, para elas construírem junto, né? Até porque são elas que fazem a diferença. Elas que fazem o dia a dia junto contigo, né? E eu acho que um outro grande diferencial, assim, conhecendo até outras empresas familiares, como eu já conheço, eu acho que assim, a gente tem que conhecer a fundo o negócio, né? Aquilo, ninguém é insubstituível, principalmente, isso não é por acaso. Você precisa zelar por isso, né? Você precisa realmente ter alternativas e conhecer a fundo o negócio. Passar por todas as áreas. Exato. Realmente ter amor por aquilo que faz. E assim, ainda mais num negócio complexo, ir a fundo, ir no detalhe e conhecer, para não ser pego de surpresa, para não ser pego no contrapé. E aí, ao longo do tempo, esse respeito, essa reputação vai sendo construída. E é aquilo, né? Reputação sobe de escada, né? A gente precisa estar sempre ali com a canela em dia para estar subindo um degrau por dia, né? Amolando o machado aí para aprender coisa nova e aguentar porrada e crescer e construir a cada dia. Faz parte. Dia de cada vez. É um processo. É um processo. É isso. Agora, assim, falando nessas mudanças, nesses processos de transição, de gerações, enfim, o Porto Dias passou há pouco tempo por uma venda, foi vendido ao grupo Mater Dei. Se eu falar algo errado, até tu pode me corrigir. E há pouco tempo voltou a ser Porto Dias. Exato. Correto? Correto. Tu pode me explicar um pouquinho sobre essa situação? Até para quem nos assiste pode ter alguma dúvida em relação a isso. Era Mater Dei, agora não é mais. O que aconteceu? Sim. Como é que a gente pode tentar resumir um pouquinho essa história para que fique claro na cabeça dos paraenses, da população, que muitas das vezes também procura o Porto Dias e queria tentar se informar de como pode proceder agora em relação a essas questões. Sim. Lá em 2021, a gente começou um processo que a ideia era trazer um investidor financeiro, um private equity da vida, para nos ajudar a investir numa nova unidade de negócio, que era uma verticalização, um plano de saúde, que era a nossa ideia na época, e junto com isso montar algumas unidades, tanto hospitais quanto unidades satélites em outras cidades, não só Pará, região norte, né? A gente tinha mapeado o mercado, construído uma tese. Só que quando a gente estava com a tese pronta, a gente viveu aquela janela ali que tiveram muitos IPOs. Então, praticamente todos os hospitais fizeram IPO junto. E esse processo virou sobre isso, sobre fazer parte de uma rede, de uma venda para um estratégico, de uma participação para um estratégico, né? Sim, como acontece em várias organizações. Acontece. E aí aportar sinergia, etc. Só que eu acho que assim, saúde é um negócio tão complexo, e assim, eu não falo só do nosso caso, eu falo de vários outros casos de fusões, desses crescimentos inorgânicos em saúde.
é muito difícil essa questão de incorporação de sinergia. Tem coisas que é possível, que acontece, mas realmente são, assim, o pessoal fala que saúde e gestão hospitalar só é menos complexo do que uma indústria de aviação civil, por exemplo, que também tem vários processos muito complexos, correndo ao mesmo tempo e tempos apertados. Eu acho que não, acho que saúde é o mais complexo de todos, né? Então, se conseguir fazer toda essa integração e essas sinergias valerem a pena num prazo curto, é muito difícil. Só que aí, logo em seguida, né, vem um momento de elevação de taxa de juros, aumento do custo de capital, uma crise muito grande das fontes pagadoras dos convênios, né, nacionalmente, e aí isso realmente foi um negócio que a gente vê não só esse caso, mas outros casos de passos para trás, né, de revisões de rota, e é aquilo, né, a gente é dessa cidade, a gente conhece o nosso mercado, conhece o potencial que tem essa cidade, a gente acha que realmente aposta que estamos no lugar do futuro, um lugar que vai ter realmente um momento importante de renda per capita, a gente acredita no processo de verticalização das cadeias produtivas, de minério, o petróleo, que, enfim, eventualmente pode chegar aqui também, e realmente trazer esse aumento de PIB, de renda per capita, e toda a cadeia de serviço vem junto, né? Então foi uma aposta no futuro do lugar de onde a gente e realmente uma paixão muito grande pelo negócio, né? E assim, um grande símbolo disso tudo, desses últimos meses, desse processo que a gente viveu, foi ver a felicidade do nosso time, né? O nosso time ficou muito animado, entusiasmado com essa retomada, com esse novo momento. É um time que... Voltou a ficar algo mais familiar. Voltou a ficar ali, e assim, as pessoas realmente muito entusiasmadas, a gente sentiu, assim, chega a arrepiar o quanto realmente o impacto ali na motivação da turma, esse negócio da família que está ali próximo do negócio, voltar a falar, não, a gente faz um trabalho muito bom, a gente é importante, a gente quer ser cada vez mais importante, e a gente tem que ser protagonista num processo que o mercado precisa passar de crescer, de realmente adotar novos modelos de parceria, de remuneração com convênio, e isso vai predispor o crescimento e a sustentabilidade do negócio no longo prazo, né? E agora, com essa volta de gestão, se é assim que a gente pode falar, para a mão de vocês, quais são as inovações que vocês possam estar aí preparando, os serviços, melhorias no hospital como um todo? Assim, somos jovens e empreendedores, temos a mesma idade. Se é que a gente pode ser chamado ainda de jovem, ainda dá para ser chamado. Jovem é forte. Ainda dá. Mas, assim, quais são os teus nichos, assim, de prioridades que tu queres entrar agora, assim, que tu pensas em relação nos serviços, nos atendimentos? Sim. Assim, nos últimos anos a gente abriu algumas novas unidades de negócio, as poucas que a gente ainda não estava, né? Então, pediatria, maternidade, oftalmologia, são negócios que já estão ali em voo de cruzeiro, tem uma maturidade, tem um indicador que a gente se orgulha muito de falar. A maternidade Porto Dias abriu no dia 9 de junho de 2022, tem pouco mais de 2 anos. E a gente encontrou, o nosso maior cliente tinha uma taxa de 7% de partos naturais, partos vaginais, que é um indicador de controle da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Diga-se de passagem, a gente, de todos os mais de 2.000 partos que a gente fez nesses 2 anos, a gente tem uma taxa de 29%. Então, a gente mais do que quadruplicou essa taxa de... Então, é um indicador de controle, um indicador de sucesso, né? A gente não tem mais tantos serviços que a gente pode abrir. Nossa principal agenda hoje, do ponto de vista de hospital, é construir novos modelos de parceria com as operadoras para ajudá-las a economizar, para ajudá-las a controlar a adoção de novas tecnologias, para ajudá-las até mesmo a voltar a ter energia, tempo, foco para fazer um trabalho comercial, para voltar a crescer, para vender plano. Vocês ganharam um prêmio há pouco tempo, não foi? De quê? Chegaste a postar. A certificação foi uma certificação, não foi? Então, é uma certificação de qualidade e segurança do paciente, que é dos Estados Unidos, ela é super rigorosa. É a certificação de escolha do Albert Einstein, por exemplo. Isso. É a certificação que eles se orgulham em ter, que está ali em todas as apresentações, tem aquela medalhinha. Me fugiu um nome agora. Joint Commission International. Isso.
São 1.200 hospitais no mundo, a gente recebeu essa recertificação tem 2 semanas. Eu estava no Rio outro dia, e aí eles me convidaram para receber um prêmio. Ali tinha hospitais do mundo inteiro, da Ásia, do Oriente Médio. Aí vocês foram certificados. A gente recebeu ali uma medalha, um prêmio, e assim, o feedback que eles nos deram foi um negócio também emocionante para todos nós, assim, porque eles falaram, a gente fica muito impressionado, a gente conhece os desafios desse mercado, o mercado de ticket baixo, um mercado desafiador, muito desafiador, e vocês têm aí a disciplina, e pela 3ª vez obtivemos essa certificação. Essa certificação trata sobre o quê, Diogo? A gente precisa ter processos desenhados em documentos, e eles fazem uma visita de 1 semana que eles querem ver esses processos funcionando na ponta, com evidências de que esses processos funcionam. Então, registros eletrônicos, guarda, por exemplo, de um invólucro de um material que é implantado. Por exemplo, às vezes um material que é implantado num paciente sofre um recall. Acontece isso. Se eu não tiver um processo que eu sei qual material, em número de série, foi implantado em que paciente, CPF, eu não sei ali, às vezes, fazer uma abordagem para corrigir aquilo ali, né? Então, a gente tem esse processo implantado e eles conferiram que existe isso, né? Então, o processo é um ritual de 1 semana que eles vão na ponta, eles analisam nossos documentos antes de vir para cá, inclusive, e aí eles comprovam que realmente aquilo que a gente diz que tem nas nossas políticas institucionais estão realmente implantados e funcionam e são políticas e padrões que respeitam ao manual muito extenso e rigoroso que eles têm. Então a gente é o único hospital do norte do Brasil que tem essa certificação desde 2018 e a gente se orgulha muito disso, né? E agora, ainda na tua pergunta, assim, uma outra coisa que é uma unidade de negócio nova, né? Sim, é relacionada a ensino e pesquisa. Então, os grandes centros de saúde do mundo, eles têm esse braço forte de ensino e pesquisa. Eles formam profissionais, eles são braços para pesquisa clínica, para validação num FDA dos Estados Unidos ou numa Anvisa de um novo medicamento. Só que para fazer isso, você precisa fazer o básico muito bem feito e além disso. Então, você precisa ter profissionais altamente qualificados e ter, de novo, processos rigorosos a ponto de vir uma indústria farmacêutica e te dar o privilégio de ser um braço de um teste desse, né? Então, essas são as novas oportunidades que a gente está olhando, que a gente está construindo. A gente está muito orgulhosamente vai até iniciar como um braço de uma pesquisa clínica de uma empresa de biotech, né? Que eles fazem neuromodulação para tratar dor crônica e para tratar pacientes com déficit neurológico. Sim, eu já tive um podcast que a gente falou sobre isso. E aí a gente vai ser um braço de pesquisa de uma moça, a Duda, uma amiga minha, muito competente, uma grande profissional. Ela colocou a gente nesse braço e a gente já está colocando isso, né? E aí, formar a gente já forma residentes. E não é nada invasivo, né? Essa neuromodulação. Não é nada invasivo, é um negócio impressionante. E, a gente conversou sobre esse assunto, eu conversei com um médico neurologista. Sim. E ele tratou sobre a questão de TDAH e falou muito desse processo de neuromodulação. É bem interessante. Isso. A medicina, a tendência assim, é sempre ser cada vez menos invasiva, sempre trazer cada vez menos risco de iatrogenia, de tu tentando fazer bem, tu causar algum problema para aquele paciente. A gente gosta muito tá muito feliz, muito animado, muito orgulhoso de estar entrando nessa nova era em que a gente traz essas coisas para serem testadas. Sempre antenados nessas novidades. No nosso estado, na nossa região, no nosso mercado. Agora, sim, a gente sabe que a saúde, como tu acabaste de falar, uma gestão de saúde é algo um tanto complexo, como acabaste de elencar aí alguns fatores que justificam que seja pensado assim com muita cautela, onde está investindo, como está investindo, que infelizmente a gente não consegue investir tudo, vocês não conseguem investir tudo ao mesmo tempo, mas assim, é um processo. E em relação à sustentabilidade financeira, quando a gente entra um pouco relacionado a isso, nessa questão de saúde, sim. Como é que tu conseguirias abordar um pouquinho essa questão? Quando eu fui fazer minha residência em São Paulo, em 2014, e o legal de São Paulo é que assim, toda semana tem evento científico, né? De um hospital, de uma associação, de um plano. Então tem sempre coisa legal para tu estar consumindo um conteúdo ali, um conteúdo mais recente que tem, né? E aí na época falavam muito sobre
o modelo atual de relação entre convênios e hospitais, chamado fee for service, que é uma taxa por serviço. Está com os dias contados, não é sustentável, não alinha incentivos entre a fonte pagadora, o paciente e o prestador de serviço, e que era questão de tempo e que aconteceria muito rápido essa migração para novos modelos. E aí falava assim, bundles, né, que são pacotes, capitation, que é um orçamento global, vamos dizer assim. Só que assim, isso 2014 até 2020 não aconteceu praticamente nada no Brasil todo. Ainda veio a pandemia, 2020. As coisas acontecem quando a crise chega. As coisas, às vezes, saem da teoria para a prática não por bem, por mal. Então, os planos ali com o rebote que veio da pandemia de sinistralidade foram forçados a adotar muito rapidamente esses novos modelos, e a gente foi protagonista, que a gente já tem vários contratos desses, e hoje, na verdade, a gente até estimula a migração para esse modelo, e é um modelo que assim, é menos confortável para mim do que o anterior, porque eu estou compartilhando o risco com quem me paga. Eu estou, inclusive, tendo prejuízo em alguns pacientes. Não posso ter em todos, senão quebro, mas eu tenho prejuízo em alguns pacientes. Tem uma margem. Então, eu precifico um negócio que simplifica muito minha relação, eu compartilho o risco. E o que é o compartilhar risco? Eu assumo a responsabilidade para economizar para aquele convênio. A gente tem vários contratos assim, a gente promove a migração para esse modelo. Por quê? Apesar de eu ter um risco maior, para mim é ruim a minha equipe ficar trabalhando com duas chaves. Ficar trabalhando no modelo antigo e no novo. Então a gente mais quer mesmo é que sejam adotados esses novos modelos. A gente tem time, tem competência, tem controle para fazer isso funcionar, né? E assim, eu acho que o maior desafio da minha geração de gestor em saúde é exatamente aquilo que a gente estava falando de incorporar novas tecnologias. Saúde não tem preço, mas tem custo. Então a gente não pode sair, qualquer coisa nova que surja, sair usando para qualquer paciente. Essas coisas novas geralmente são caras. Sim. E se eu uso indiscriminadamente, aumenta muito o custo de saúde. Vou dar um exemplo taxativo, né? O Brasil gasta mais ou menos 10% do PIB na indústria da saúde. Tá? Tanto metade disso no sistema de saúde pública e metade no sistema de saúde suplementar, planos de saúde. Os Estados Unidos gastam quase 20% do PIB. E a gente está falando de uma base muito maior, de uma base dezenas de vezes maior, que é o PIB dos Estados Unidos em relação ao Brasil. E eles não são referência para nada na indústria de saúde como um todo. Tem ali a alta tecnologia usada, mas não é um sistema universal. Tem muitas pessoas que estão à margem do sistema, que não têm acesso e vivem ali na iminência de uma catástrofe financeira pessoal, se precisarem fazer um procedimento médico, ficam devendo mesmo. E mesmo os indicadores de saúde dos Estados Unidos não são os mais exemplares, de síndrome metabólica, obesidade, infarto, doença cardiovascular. Então, eles gastam muito e têm a tecnologia de ponta, mas não são referência para ninguém. Então, a gente precisa realmente... O que eu quero dizer com isso? Adotar tecnologia não é igual a resultado diferente. Em saúde tem um conceito que a gente precisa zelar para esse jogo, para esse mercado existir no longo prazo, chamado custo-efetividade. Tá? A gente precisa, cada vez que a gente promove uma escolha ali de uma coisa em detrimento da outra, pensar, isso aqui é custo-efetivo? E realmente é muito complexo construir isso, tem uma cadeia de valor muito complexa, tem a empresa ou a pessoa que contrata o plano de saúde, tem o plano de saúde, tem o hospital, tem os fornecedores do hospital. Tem muita gente envolvida. Tem o médico no meio do caminho, então é uma cadeia de valor super complexa e mudar isso exige muita cautela. É quebrar um paradigma, talvez o maior dos paradigmas que exista para ser quebrado. Mas estou falando em mudança, veio algo aqui na minha mente que é interessante até da gente, para finalizar, tentar conversar um pouquinho, bater esse papo. Enriquecer a nossa conversa e trazê-la bem para a atualidade. Com esses avanços tecnológicos, de inovação, do digital, a gente sabe que todas as áreas, de certa forma, são impactadas, como a comunicação, como a engenharia, como o direito, até mesmo como a medicina. Eu queria que tu tentasses, do teu ponto de vista, da tua visão quanto médico e quanto gestor hospitalar, qual o teu maior desafio ou talvez alguma característica que tu pudesses pontuar aqui pra gente, para quem nos assiste, para mim, enfim, que seria algo primordial que tu pensas em relação ao futuro
ao futuro que eu digo em relação a esses avanços tecnológicos voltados só para a inovação. Eu não digo só para a questão de saúde, da questão da infraestrutura hospitalar, mas sim dos desafios mesmo enquanto gestor de um hospital. Sim. Eu acho que, assim, resumindo muito, tá? Em um negócio que mexe com todo mundo resumindo, algo mesmo que vinha já na tua mente, assim. Que mexe com toda essa cadeia de valor aqui. Eu acho que uma coisa que tem que acontecer para facilitar, para catalisar esse processo, que está acontecendo em maior ou menor grau, um convênio, uma especialidade, a remuneração médica, ela não tem que ser diretamente proporcional à quantidade de tecnologia que aquele médico emprega no tratamento. Interessante. Tá? Então, se o médico ganhar o mesmo usando muita tecnologia ou não usar nenhuma, realmente a gente alinha ali incentivos, né, através dessa cadeia. O médico é um profissional que é um profissional que estudou por muito tempo, que passa ali em processos seletivos dos mais rigorosos que existem, que tem uma rotina, realmente lida com situações muito complexas. É um dos cursos mais concorridos, se não o mais, né, dos vestibulares aí. Então, uma carreira assim, que realmente merece ter uma remuneração boa, excelente remuneração, e o que tem que ser construído já está sendo construído. Em muitos casos é isso, olha, o médico será remunerado custe o que custar, usando ou não usando qualquer tipo de tecnologia, com as coisas mais novas ou não. Então, isso passa realmente por uma mudança, uma transformação nesse modelo. Investindo no profissional. Então, isso realmente é uma mudança que é uma pedra angular assim, dessa transformação que vai e deve acontecer ao longo dos próximos anos. Né? Valorizando aquilo que realmente faz a diferença. Valorizando aquilo que realmente faz a diferença e realmente trazendo um olhar para essas novas tecnologias. E assim, eu me lembro que o pessoal me pergunta muito, né? Porque antigamente o melhor hospital de Belém era o aeroporto, era Valdecante, que ia para São Paulo. Hoje em dia, a gente não tem praticamente todas as tecnologias que existem no Albert Einstein, nos grandes hospitais do mundo. Tudo que existe lá existe aqui, é um mercado globalizado, tem disponibilidade, a gente tem acesso. Profissionais, a mesma coisa. A gente tem profissionais aqui tão competentes quanto dos grandes centros do mundo. Temos médicos muito bons. Temos médicos excelentes em Belém. Entendeu? Então, a gente tem todos esses recursos disponíveis. A questão é critério. A questão é realmente, olha, isso aqui é um negócio que é custo efetivo, que faz diferença para esse paciente. Para esse paciente individualmente, especificamente. Uma coisa muito legal que a gente faz... Na saúde é difícil definir, porque tudo é prioridade. Tudo é prioridade. Mas uma coisa que é muito legal, assim, uma coisa prática, tentando botar o pé no chão, que a gente faz no hospital que funciona muito bem. A gente tem o Tumor Board. É um board de todos os especialistas relacionados com oncologia. Cirurgiões, radioterapeuta, oncologista, enfermagem, físio, todo mundo. Então, os casos mais complexos, limítrofes, numa zona cinzenta do que deve ser feito, eles são levados para ter uma discussão multidisciplinar. E quando você tem essa discussão multidisciplinar, acaba que você acaba realmente ali sendo mais racional na indicação das coisas. Cria ali uma palavra em inglês que é difícil de achar tradução, uma accountability, né? Acho que cria uma autorregulação ali de, não, realmente a gente vai usar isso aqui porque isso aqui vai fazer diferença. Então, esse tipo de iniciativa é uma iniciativa que catalisa a construção disso, de, olha, vamos usar realmente o que precisa e não pensar só em receita. Vamos pensar em sustentabilidade, porque não adianta a gente matar a galinha dos ovos de ouro, não adianta a gente querer tirar tudo do sistema e ele quebrar e daqui a pouco não tem mais mercado, não tem mais indústria, e vai ser ruim para todo mundo, né? Fica como um elefante branco ali, né? Não adianta. O nome do jogo é visão de longo prazo e incentivos alinhados para todo lado. Valeu, Diogo. Obrigado. Muito obrigado, amigo, pelo nosso bate-papo, pela tua conversa, por contar um pouquinho da tua trajetória profissional, dos negócios da família e da tua formação quanto médico, como gestor hospitalar. E eu espero que você que tenha nos assistido em mais esse podcast do Homa Business tenha entendido um pouco dessa questão da saúde, que é, sem dúvida alguma, primordial e o fator mais importante na vida de qualquer ser humano. E das estruturas que nós temos aqui em Belém, de certa forma, servindo a toda servindo a população, servindo aos clientes, aos pacientes do Hospital Porto Dias, e ao Diogo, presidente do Conselho do Hospital Porto Dias, que nos deu a honra de estar aqui batendo esse papo comigo e trocando essas informações e esses insights. Eu que te agradeço, meu Muito amigo. obrigado. Para mim que é uma honra vir aqui ter a oportunidade de contar um pouco da nossa história, do que a gente está fazendo.
para você, para o seu público, que eu sei que é muito qualificado. Muito obrigado, amigo. Obrigado. E a você que nos assiste, obrigado pela sua audiência. Curta, comente. Nós estamos no Spotify, no YouTube, em todos os tipos de plataformas digitais, onde e quando melhor lhe convir. No www.romanews.com.br, nas rádios do Grupo Roma. Enfim, são várias as formas de você alcançar o nosso conteúdo com qualidade, credibilidade e muita informação feito especialmente para você. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.